Começamos aqui um bloco de nosso Grande Dicas a respeito da Lei 9784/99 para o concurso aí do CNMP, Conselho Nacional do Ministério Público. Lembrando sempre que a nossa banca é a Fundação Carlos Chagas e as dicas aí sobre a Lei do Processo Administrativo Federal são o seguinte, vem aqui, olha. Primeira coisa, a gente tem que se lembrar que é muito importante o seguinte, que como é que se dá a instauração do processo? Instauração do processo administrativo federal. O que a lei diz? Ela diz o seguinte, olha, que o processo tem as seguintes fases. O processo tem a instauração é quando se inicia o processo, tem a instrução e tem o julgamento. Muito bem. A instauração, ela pode ser de ofício ou a pedido do interessado. Então, como é que se começa o processo administrativo federal? De ofício, a própria administração dá início ou a pedido do interessado. Bom, esse pedido, esse requerimento, em regra, ele é escrito, mas em determinadas circunstâncias ele pode ser feito oralmente, como por exemplo, se o requerente for analfabeto, se a pessoa não tiver em condições de exprimir a vontade escrita, ele puder falar, tudo bem. Bom, quais são os requisitos para a validade desse pedido aí? Isso você vai encontrar onde? Você vai encontrar no artigo 6º aí, da Lei 9784/99. Só para você relembrar, o pedido escrito deve conter o quê? A indicação do órgão ou autoridade a que se destina. Para quem que você está fazendo o requerimento, o pedido? Segundo, a identificação do interessado e de seu representante quando houver. Identificação, nome, profissão, endereço, RG, CPF. Terceiro, tem de indicar o local para as comunicações do ato do processo. Ou o domicílio da pessoa ou um outro local, onde receberá as comunicações do processo. Esse requerimento deve conter o pedido em si, o que você quer, o outro requisito, o pedido e os fatos e fundamentos que o embasam. E por último, o pedido deve conter data e assinatura. São esses requisitos aí. Bom, a instrução pode ser de ofício também, por impulso oficial, ou a instrução pode ser a pedido, a requerimento, a produção de alguma prova. Isso aqui você vai achar onde? No artigo 29 da lei, vale a pena ler. Tudo bem? E o julgamento você vai encontrar no artigo 49 e 50 da lei, que são aspectos muito importantes aí. Muito bem. O que tem mais para entender sobre essa lei? Primeiro, de quem é a competência para o processo? Qual é a autoridade perante a qual o processo será instaurado? O artigo 17. Olha só. A lei diz assim, ó. Se a lei não disser expressamente de forma diferente, se uma lei não falar expressamente de forma diferente, o processo deve ser iniciado perante a autoridade de menor hierarquia com competência para decidir. Então, vai ser sempre a autoridade ou órgão de menor hierarquia
com competência para decidir. É onde se deve instaurar o processo administrativo. Cuidado, esse processo administrativo da Lei 9784/99 não se confunde com o processo administrativo disciplinar para punir. Esse processo é para resolver qualquer outra questão ou tomar qualquer outra decisão que não envolva punição disciplinar. Bom, e a capacidade? A capacidade para ser interessado no processo. A capacidade exige no mínimo 18 anos. Será capaz quem tiver a idade mínima de 18 anos. E claro, né, a plena aptidão mental. Bom, a não ser que a lei disponha de forma específica. 18 anos, aí você coloca aí, salvo se a lei dispuser de forma diferente, salvo o emancipado. Salvo quando a lei dispõe de forma diferente. Mas a capacidade para atuar no processo é de quem tem no mínimo 18 anos. Muito bem. Continuando, outro aspecto importante sobre a Lei 9784/99 é sobre os interessados. Quem são os interessados para atuar no processo? É o artigo 9º. Primeiro, pessoa física ou pessoa jurídica. Será interessado no processo tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica que iniciar o processo como titular do direito ou interesse a ser discutido no processo. Cuidado, porque há muitas questões dizendo que pessoas jurídicas não poderiam. Pessoas jurídicas também. Além disso, quem é que pode ser considerado interessado no processo? Associações e organizações. E elas vão atuar no processo para defender interesses coletivos. Para defender interesses coletivos. Por último, nós temos o quê? Nós temos as associações e pessoas legitimamente constituídas na defesa de interesses difusos. Agora, como a gente está aqui com o tempo abreviado, eu só vou dar uma dica a você muito importante. Só confie em mim e depois me chama para o churrasco de posse. O Ministério Público não pode ser interessado no processo. Eu sei que quando eu falo isso, você fica louco aí, fala, o Ministério Público não pode ter interesse. Não. Então, rapidamente aqui, só coloca assim, o Ministério Público não pode ser considerado interessado no processo. E aí eu vou te mostrar rapidamente por quê. No processo, sempre você vai ter a administração de um lado e o interessado do outro. A administração é o órgão ou entidade responsável pela tramitação do processo. Então, por exemplo, eu posso ter o INSS, de um lado, num processo envolvendo um assegurado, um trabalhador. O assegurado é o interessado, o INSS é a administração. Eu posso ter, por exemplo, o IBAMA, de um lado, e um lavrador. Um trabalhador rural, do outro. Um proprietário de um sítio. Agora, o que eu não posso ter? Eu não posso ter, por exemplo, aqui, a FUNAI. Eu não posso ter a FUNAI. A Fundação Nacional do Índio, de um lado, e o Ministério Público da União do outro. Sendo, por exemplo, a FUNAI quem é responsável pelo processo e o MPU como interessado. E isso não é possível. O que eu posso ter
é o MPU na condição de administração e um servidor do MPU, um analista, um técnico do MPU, requerendo uma remoção. Aí, o servidor será o interessado e o MPU será a administração. Neste caso, o MPU terá interesse na condição de administração, mas ele não será o interessado no processo. Só grava isso. MPU ou Ministério Público não pode ser considerado parte interessada no processo administrativo. Prosseguindo. Quais são os impedimentos? Impedimentos para atuar no processo. São 3. Depois você vai reler lá no artigo 18 da lei. 3. Quem é considerado impedido para atuar no processo? O servidor ou autoridade que, letra A, tenha interesse direto ou indireto na matéria, no assunto.